Olá, está começando mais um Entrevistas na sua TVT. Hoje recebendo o ex-ministro do primeiro governo Lula, ex-chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula, líder estudantil, participou da resistência à ditadura militar, elegeu-se deputado federal e foi ministro da Casa Civil. Eu vou conversar com o ex-ministro José Dirceu, que tem a justa fama de ser dos analistas políticos mais refinados do país. Eu quero começar com uma pergunta pessoalíssima. Como é que está a sua saúde? Ontem eu recebi... Bem, primeiro, Juca, muito obrigado pelo convite, a você, a TVT. Um abraço a todos e a todas que nos acompanham. Um abraço afetuoso, de luta e combate, como sempre digo. Recebi ontem uma boa notícia, Dr. Massaro. Tive na prática alta, já tinha tido hospitalar médica, que eu fiz uma ressonância magnética quinta-feira passada da cabeça e anteontem da coluna, para definir o estágio que estava a minha recuperação, e estou liberado. Só que eu tenho restrições ainda, também já estou lá nos 77, né? Mas estou liberado, felizmente. A notícia é boa. Boa notícia. Boas novas, boas novas. Isso. Ministro José Dirceu, não preciso lhe explicar que o jornalismo é dinâmico. Eu tinha uma pauta genérica para discutir com você, e ontem, estamos gravando para quem está nos vendo, nesta quinta-feira que o programa vai ao ar. Ontem parece que houve um tsunami na Câmara, o que tem permitido as análises mais pessimistas, que o governo Lula está emparedado, que não há mais o que fazer, que este Congresso hostil tomou conta. Eu lhe pergunto, vivemos uma situação quase de semi-parlamentarismo em que o primeiro-ministro é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Há como sobreviver a isso? Qual é a sua visão em relação ao que aconteceu ontem, ao desmonte do Ministério do Meio Ambiente, a medidas que vão contra as populações indígenas em relação ao marco temporal? Como é que você está vendo, como é que você viu a quarta-feira? Ela é, na verdade, um retrato da situação real que nós vivemos no país. Nós temos um Congresso conservador, de direita, e que uma parcela importante em questões ambientais, em outras questões, como os interesses do agronegócio, e mesmo em questões morais, ou, se quisermos simplificar, da pauta identitária, são radicalmente contrários às orientações e políticas do governo Lula. E estamos também num governo de frente ampla, num governo com a participação de ministros da centro-direita, não só de democratas, progressistas, como é o caso do nosso Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio Exterior e vice-presidente, ou da Simone Tebet, mas também dos ministros da União Brasil. E temos apoio de parte, como podemos ver na própria votação do arcabouço fiscal, do PL e do PP. Então a realidade é essa. O país tem que tomar consciência que o Congresso tem esse viés que se expressou na questão da estruturação do Ministério do Meio Ambiente, que o cadastro rural foi para o Ministério de Gestão, o que é grave, mas não impossibilita os nossos objetivos com relação ao cadastro rural, porque a ministra da Gestão e o governo têm uma posição sobre isso. Idem com relação à questão hídrica, que foi para o Ministério da Integração Nacional, mas também não impede que o governo exerça a sua política. É grave, mas não impossibilita as políticas do governo. A questão da Mata Atlântica tem que ser vetada, e nós temos que fazer a disputa política. O que nós temos que ter consciência é que é um governo em disputa e de disputa, e que a participação da sociedade, e é preciso
que todos mobilizem as suas forças políticas e sociais, a opinião pública ambientalista, a opinião pública verde, que é mais ampla que a esquerda, e mesmo nas questões conservadoras que o Congresso defende, que são minoritárias no país. Porque muitos dos que votaram, uma parcela importante que votaram no Lula, não votaram porque nós somos de esquerda ou socialista, ou porque por causa do nosso programa econômico. Votaram para virar a página da democracia e para sustentar um programa que o Lula tem com a criação do Ministério das Mulheres, da igualdade racial, da recriação, né? Do Ministério da Cultura, do Meio Ambiente, fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente, da política ambiental e dos povos indígenas também, e direitos humanos. Toda a visão que nós temos da vida, né, que é uma questão, inclusive, de concepção, de humanismo, que bate frontalmente com tudo aquilo que nós vimos no governo Bolsonaro, que na Câmara está representado por uma minoria. A maioria não é bolsonarista, mas é conservadora, é de direita e é liberal em matéria econômica, né? Que é um problema que nós temos também. O que explica também o arcabouço fiscal, a âncora fiscal, né? Porque esse nome é arcabouço, né? A âncora fiscal, que é aquilo que nós podemos fazer no limite. No fundo, é um compromisso. Um compromisso que visa o quê? Porque se nós não temos uma visão de desdobramento, certo? Das políticas do governo, e o ministro Alexandre Padilha e o ministro Geraldo Alckmin estavam agora há pouco anunciando medidas, Geraldo Alckmin sobre a indústria automobilística e o ministro Padilha, porque nós estamos por aprovar uma reforma tributária do IVA, está sendo adotada uma série de políticas que possibilitam redução do juro, mais crédito. Quer dizer, o governo está preparando uma série de medidas com relação à reindustrialização do país, investimento na infraestrutura, a integração regional, porque se nós não pensamos no projeto de desenvolvimento e ficamos apenas, o que não deixa de ser importante, na questão da âncora fiscal ou das derrotas que nós vamos sofrer no Congresso. Nós vamos sofrer outras derrotas, porque nós não somos maioria no Congresso. E nesses temas não há termo de composição. É preciso lutar, exigir que o Congresso vote de novo com vetos, judicializar algumas questões, né? E outras questões disputar na sociedade. A sociedade tem que tomar consciência quando vota para o Congresso Nacional, porque só vem piorando a composição, do nosso ponto de vista, evidentemente, um ponto de vista progressista, democrático, de esquerda, a composição do Congresso Nacional. Cada dia mais conservador, né? E cada dia também mais... Então, me permita te interromper. Você não acha que aí há uma falha nas campanhas dos progressistas que não batem o suficiente na necessidade? Olhe, não basta você me eleger, eu que sou candidato a um cargo majoritário. É necessário que você me dê respaldo, que você eleja deputados que nos apoiem. Você não acha que isto tem faltado? Ou de alguma maneira você olha para o voto popular e diz, não, o povo te dá um voto de confiança com a mão esquerda e, ao mesmo tempo, com a mão direita, manda te fiscalizar? Você tem toda a razão. Os partidos progressistas, os partidos democráticos, aqueles que compõem uma frente de centro-esquerda, precisam se conscientizar que nós vamos ter eleições agora para vereadores, prefeitos e prefeitas. E daqui 3 anos, eleições presidenciais de novo, Senado e Câmara, e vamos ter eleições para governo do Estado e Assembleia Legislativa. É preciso, desde já, fazer uma cruzada, uma caminhada pelo país, fazer uma campanha nacional com relação ao voto para o parlamento e com relação aos problemas do país, porque nós precisamos conscientizar o país dos seus principais problemas, que muitas vezes acaba aparecendo que o déficit público, a inflação, a dívida pública são consequências, são causas. Quando são consequências, a causa é a concentração de renda, a estrutura tributária, a estrutura financeira que o país tem. Um país que 1% da renda da população tem 1/3 da renda e que 10% tem a metade da renda, né? Tem como consequência o que nós estamos vivendo, um subconsumo,
uma incapacidade de investimento, porque nós não fizemos a reforma tributária que foi feita no século XIX na Europa, que é sobre renda, riqueza e patrimônio, e não sobre serviços e produtos como está assentada a nossa estrutura tributária. E o problema do juro é gravíssimo. Nós estamos pagando juro real de 8%, a tabela de juros foi publicada agora pelos meios de comunicação, porque o FMI e de inflação. O Brasil é um dos países de mais baixa inflação e tem 8% de juro real. A maioria dos países desenvolvidos hoje tem juro negativo. Não pagam juro da dívida pública, portanto, nós vamos pagar 600, 500 bilhões de reais de juro da dívida pública esse ano. Então, conscientizar o país sobre o papel do parlamento e conscientizar o país sobre o seu verdadeiro retrato, né? Porque muitas vezes são problemas graves que existem, né? Você pode pegar os privilégios da magistratura, certo? Ou as mordomias do legislativo, aquilo que às vezes a opinião pública pensa que eliminando, e muitos, eu converso com pessoas com formação acadêmica, de direita, empresários competentes, tudo que alegam que o problema do Brasil são os supersalários, que o problema do Brasil são os gastos com a magistratura. Lógico que são problemas reais, ou a corrupção, o desperdício de recurso, a falta de prioridade, tudo isso é real. Mas o problema do país principal é que o país não fez uma revolução social que o capitalismo fez no século XIX, que foi a reforma agrária, tributária e política. Por isso que a Europa ganhou o rumo que ganhou. E não fez, e o país insiste em seguir um modelo chamado neoliberal que os países capitalistas centrais estão abandonando, né? E que nós continuamos... É inacreditável, nós vamos abrir nossa economia enquanto os outros estão fechando, nós vamos privatizar enquanto os outros estão estatizando. A Pensilvânia acabou de estatizar a energia elétrica. A Grã-Bretanha criou um imposto de carbono, fechou seu mercado de aço. O Macron estatizou a energia nuclear francesa. Quer dizer, os países estão tomando medidas de segurança nacional, segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental. Estão tomando medidas. Sim. E tentando criar empregos, reindustrializando já na inteligência artificial, na robótica. E nós estamos aqui discutindo se privatizamos ou não a Eletrobras, a Petrobras, e se cortamos gás. Voltamos para a lenga-lenga da austeridade, né, que não deu certo em nenhum país do mundo. Você vai responder agora, Zé Dirceu, a jornalista Eleonora Lucena. Olá, Juca Kfouri, olá, José Dirceu, olá, o pessoal da TVT. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite. Aí vai a minha pergunta. O golpe de 2016, que resultou na queda de Dilma, na prisão de Lula e de sua saída da disputa eleitoral de 2018, teve as digitais norte-americanas. Os Estados Unidos não admitem a ascensão do Brasil no cenário regional e mundial. No ano passado, Joe Biden apoiou Lula contra Bolsonaro, de olho em Trump. Agora, os Estados Unidos pressionam Lula para que o Brasil entre na guerra contra a Rússia e a China. Internamente, Lula segue sendo pressionado pelos interesses do capital financeiro e do capital internacional. Qual o espaço que Lula tem para levar adiante um projeto de país com soberania e autonomia? Existe esse projeto? Lula tem esse projeto? Ele terá forças para enfrentar a pressão dos estadunidenses, do capital financeiro e das hordas fascistas que tentam acuar o seu governo? Nesse complexo quadro, Lula terá força para organizar uma mobilização popular que lhe garanta um poder? É isso. Obrigada. Tchau. Eleonora. Não, a pergunta é magistral. Veja bem, o mundo mudou. É verdade que os Estados Unidos é a maior potência militar, tem o dólar e tem o controle da informação e da cultura no mundo. Mas nós estamos num outro mundo. É evidente que há uma decadência do poder imperial dos Estados Unidos, que não é mais uma república, é um império e não é mais uma democracia, é uma plutocracia, né? Inclusive está havendo um retrocesso democrático nos Estados Unidos que pouco se discute, se noticia no Brasil, porque se está mudando totalmente a legislação eleitoral americana, cada dia mais antidemocrática, por razões óbvias, né? Nós temos os poderes hoje, inclusive a China,
que é a segunda maior potência do mundo e caminha para ser a primeira. Temos a Índia, a Rússia, o Irã, a Turquia, vem aí Nigéria, Indonésia e o próprio Brasil, que é uma potência. Então, em primeiro lugar, isso, os Estados Unidos, aliás, perdeu todas as guerras, né? Afeganistão, Iraque, destruiu os países, Líbia, a Síria ele perdeu de fato e agora está travando uma guerra por procuração na Ucrânia. A União Europeia, certo? Com a saída da Grã-Bretanha e com a crise que está vivendo, inclusive uma crise demográfica, certo? E não aceita imigração, qual é o futuro do mundo? O futuro do mundo é a Ásia. Aliás, o G7 tem 10% da população do mundo e a OTAN e os Estados Unidos, certo? Hoje no mundo, não tem o peso que tinha no passado. Então, apesar que o Reagan decretou, quando perguntado sobre o Brasil, que os Estados Unidos não permitiriam um novo Japão na América do Sul, né? O Brasil tem todas as condições, o governo do Lula tem, é verdade que nós vamos ter que navegar no mar, mas se nós pensarmos bem, certo? Nós temos a Ásia e temos a integração sul-americana, que são fundamentais, porque são 400 milhões de sul-americanos, certo? E a Ásia é o futuro da humanidade. Portanto, o Brasil pode sim construir um projeto de desenvolvimento nacional. Aliás, porque ele tem as bases para isso. Nós somos uma potência energética, alimentar e tecnológica. E o Brasil tem indústria de base, tem mercado interno. Precisa ter um projeto e precisa ter forças políticas sociais que o sustentem, uma maioria na sociedade. O problema é que as nossas elites abriram mão do projeto de desenvolvimento nacional, do Brasil-nação, porque há um fio da história. O Brasil não chegou aonde ele está, né, sem luta. Nós tivemos uma revolução em 30 que levou à fundação do Estado brasileiro, quando o Getúlio entra na guerra em troca de aço e energia. E nós temos a criação do BNDES, da Petrobras, da Eletrobras, da Camex, da Sumoc, que é o Estado que foi... E temos a industrialização negociada do Juscelino e o segundo Plano de Desenvolvimento Nacional do Geisel e a política externa independente sempre do Brasil, seja com Getúlio, Juscelino, com a Operação Pan-Americana, com a política externa independente de Jânio Jean, com o pragmatismo responsável do ditador Geisel e com a política altiva e ativa do presidente Lula, mesmo a política do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o Brasil tem um fio de história de nação soberana, de política externa independente e também de um projeto de desenvolvimento nacional. Para retomá-lo é preciso uma coalizão política e parlamentar, é preciso um bloco social, é preciso lideranças que articulem isso. Porque se nós olharmos as grandes lideranças que, tanto intelectuais, acadêmicas, sindicais, políticas, mas principalmente os grandes líderes do país, eles o são porque encarnaram o sentimento nacional, encarnaram aquilo que era o futuro do Brasil. Certo? Tanto Getúlio, certo? Fez isso, como Juscelino fez, e o Lula, de certa maneira, dá continuidade a isso. Então, eu acredito que as condições históricas existem. Vamos lembrar que da Colômbia até a Bolívia, tirando o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, aconteceram rebeliões populares nos últimos anos. E vitórias espantosas, como a do MAS na Bolívia, depois de um golpe de Estado militar civil de extrema-direita, ou a vitória do Petros, ou mesmo do Castilho, que depois foi destituído, a pretexto que tinha tentado um golpe, o que é muito nebuloso, porque a Constituição pode ser lida de maneira diferente. E mesmo agora no Equador, que o presidente de direita foi derrotado nas eleições municipais e regionais. E tivemos as vitórias no Brasil e na Argentina. E no Uruguai, muito equilibrado a vitória da direita. Então nós temos um quadro na América do Sul que é propício à integração regional. E no mundo, uma nova realidade que o Brasil pode sim navegar nesse mar, né, que está aberto e construir um projeto. Agora, a condição é que dentro do país ter lideranças, forças sociais e políticas que se dispõem a assumir isso. E é com muita luta, sempre foi com muita luta, inclusive com golpes de Estado, com guerras civis, né?
O Brasil nunca navegou sem grandes contradições. Tranquilos. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Converso com o ex-ministro José Dirceu, que responde agora ao jornalista Cosmo Silva, da TVT. Olá, Juca. Meu nome é Cosmo, eu sou apresentador aqui da TVT, do programa Revista Brasil TVT e também do Jornal da Rádio Brasil Atual. Ministro José Dirceu, é certo que o Brasil, com a presença do presidente Lula, tem um papel muito importante, não só aqui na América do Sul, mas em toda a América Latina. Pouco mais de 6 meses, 5 meses de governo, o presidente Lula já viajou para várias reuniões importantes aqui no continente sul-americano, mas também Europa, Estados Unidos e Ásia. Quero trazer a minha pergunta, ministro, no que diz respeito aqui para a América Latina. Queria lhe ouvir sobre o papel do governo do presidente Lula aqui, a importância dele para a integração dos povos da América Latina, em particular, lhe ouvir no que diz respeito à relação do Brasil com 3 países, Cuba, Venezuela e Nicarágua. O que a gente pode esperar da política do governo Lula em relação a esses 3 países, ministro? O Brasil é, evidentemente, o principal país e pode, junto com a Colômbia, com o México e a Argentina, certo, liderar um novo projeto de integração. Primeiro, Mercosul e Unasul. Depois, a CELAC, né, uma visão mais latino-americana. Há condições para isso, porque se nós observarmos, porque nós temos sempre que observar a realidade concreta econômica. Se nós observarmos, todos os países da América do Sul têm como principal investidor hoje, o primeiro, a China, e primeiro mercado exportador, a China. Portanto, a logística vai se mover para o Pacífico, porque ninguém vai ter o custo de logística para dar a volta no mundo para chegar na China, se nós temos aqui o Pacífico ao lado do Brasil. Então, se você observar Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, já a logística começa a se mover. Então, nós temos que pensar num projeto de integração de infraestrutura e num projeto de integração científico-tecnológico, além de político, social. Preciso voltar o Brasil a exportar capital, tecnologia e serviço. Esse é o ponto principal, esse é o nó da questão. Não é à toa que se fez uma campanha contra o BNDES, porque o BNDES tem 0,6% de inadimplência, os bancos têm 3,5%, 4,5%. Não é porque Cuba deixou de pagar pela pandemia, pela queda do turismo e principalmente pelas sanções, pela guerra que os Estados Unidos há 60 anos mantêm contra Cuba. E a Venezuela, porque nós rompemos relações com a Venezuela, porque a Venezuela também sofreu sanções, e com a pandemia e com a queda do preço do petróleo de $120 para $30, $40, certo? Sofreu uma crise sem precedentes. Agora, Cuba tem um ativo que é Mariel, que fomos nós que construímos, empresas brasileiras, que é um porto de águas profundas. O Caribe tem 50 milhões de habitantes e 50 milhões de turistas. Então nós vamos desconsiderar isso. A Venezuela tem 328 bilhões de barris de petróleo, ela deve para o Brasil $1 bilhão. Isso é risível, que é ridículo. E ela tem ureia, que nós não temos. E é um dos países mais ricos do mundo. Então nós temos que olhar que, por exemplo, se nós não restabelecermos as relações com a Venezuela rapidamente, a Colômbia ocupa o espaço, porque a Colômbia tem indústria leve, ligeira, como se fala, calçados, confecções, bolsas, indústria de eletrônica, indústria de peças e autopeças, e tem agricultura, quer dizer, e os colombianos e venezuelanos têm uma fronteira viva de milhões de pessoas. Então é preciso que o BNDES volte a ter o Exbank, que nós voltemos a construir rodovias, ferrovias, refinarias, siderúrgica, termoelétricas, hidrelétricas, estaleiros, gasodutos, oleodutos nesses países, inclusive agora, habitações. Ministro, deixa eu lhe interromper mais uma vez. Por que é difícil para certos setores da esquerda, e eu diria que de alguma maneira você representa isso com clareza, falar da questão democrática nesses países? Não, eu não tenho dificuldade de falar. Só que nós temos que separar a posição política nossa,
de lideranças, partidos do governo. O governo brasileiro, primeiro, o governo brasileiro é um ator principal em qualquer transição na Venezuela, que está acontecendo. Vocês observam que a Chevron voltou para a Venezuela e que a semana passada a União Europeia, de certa forma, liberou a Repsol e a Total a investir na Venezuela, porque está havendo um processo de transição e de eleições, está sendo pactuado. Porque essa discussão às vezes se torna complexa. Por quê? Porque, vamos supor, quando o governo é ameaçado por forças externas, ele tem que se defender. Que é o caso, por exemplo, da Venezuela. Porque o que aconteceu na Venezuela... O que aconteceu na Ucrânia? Foi dado um golpe de Estado, se destituiu um governo. Vamos partir do princípio que o governo não era democrático, mas se destituiu pela força um governo financiado com a presença do Biden, que era vice-presidente, com a presença do representante da União Europeia, dos embaixadores dos países escandinavos, da Alemanha. O Putin transformou a Crimeia numa Crimeia russa, que aliás ela é, historicamente, e a maioria da população. Então, as consequências. Então, quando acontece o que aconteceu na Venezuela, em 2018 estava sendo feito um acordo na Venezuela. O presidente Martinelli, da República Dominicana, testemunha. E o Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, também é testemunha. 2 minutos antes do acordo, os americanos chamaram o principal negociador, ele não aceitou o acordo, aí iniciou todo o processo de destabilização e guerra civil na Venezuela. Cuba está cercada há 60 anos, as sanções são bárbaras. Cuba passa uma situação trágica agora, nesse momento. Vou dar um exemplo. Se tem uma empresa turística que está levando turistas para Cuba, os americanos compram e fecham. Os americanos começam a colocar barreiras alfandegárias de entrevistas, de revistas para os turistas canadenses, já que não pode proibir, porque o Canadá é um dos principais países que visita Cuba. Então nós temos que separar o Estado brasileiro, o governo brasileiro, cada governo tem uma orientação política. A nossa orientação é procurar apoiar tanto Cuba como Venezuela, contra todo tipo de sanção e procurar normalizar a vida política nesse país, inclusive democrática. Eu não vejo contradição. Agora, perfeito. Cada um individualmente. O regime cubano... Eu lhe fiz uma pergunta pessoal abrindo o primeiro bloco, vou fazer uma outra pessoal no meio do segundo bloco. Você é leitor do Leonardo Padura? Sou. Leitor e admirador. Você gosta? Gosto, e ele retrata a realidade cubana. Ele é um verdadeiro retratista da vida cubana, da tragédia cubana, vamos dizer assim. Porque Cuba é uma revolução, e foi uma revolução importante. A revolução cubana se mantém por 3 questões: nacionalismo, antirracismo e a questão do fidelismo. Porque o Fidel incorporou Martí, incorporou o espírito cubano. Cuba não tem riqueza, não tem petróleo, não tem queda d'água, não tem carvão, mas Cuba tem inteligência, tem uma educação. A maioria da população cubana tem ensino médio, uma parte importante, ensino universitário, e Cuba depende do turismo. Cuba tem níquel, a cana-de-açúcar já não é, hoje é só produção interna, mas o bloqueio inviabiliza o país. Inviabiliza, porque é um país... Sanção econômica, se o país não pode usar o dólar, se o país não tem acesso a crédito, se o país não tem nenhuma riqueza que possa se transformar em divisas além do turismo, como é que o país pode sobreviver sob sanções econômicas? É preciso analisar isso. A Venezuela, que é riquíssima, tem ouro, tem recursos minerais, né, tem alumínio, tudo que nós pensarmos, além do petróleo, tem terras férteis, pode ter uma agricultura desenvolvida, sofreu o que sofreu com as sanções americanas. Então, há um problema real. Cuba não é um país de renda média, né? Apesar que os índices cubanos de alfabetização, os índices cubanos de educação, de saúde, todos eles são os melhores da América Latina, certo? Mas a economia não funciona. Porque como é que pode funcionar uma economia se o mercado que ela teria acesso, que é o mercado caribenho ou o mercado sul-americano, se ela não tem acesso a crédito? Qual é o país do mundo que pode sobreviver sem acesso a créditos hoje? A não ser países que têm autossuficiência econômica e financeira. Então, isso não significa esconder, e o Padura retrata bem, as tragédias cubanas, né?
Porque vamos lembrar que o povo cubano passou 10 anos, na década de 90 praticamente, andando a pé, de bicicleta e a pé, e com alimentação básica, como se fosse uma reação de guerra. E as consequências disso foram trágicas. Agora, isso aconteceu porque vamos supor que suspendesse o bloqueio, acabasse o bloqueio. Em 5 anos, Cuba teria 7, 8 milhões de turistas, como tem a República Dominicana. E Cuba, como tem condições que a República Dominicana não tem, seria um país que teria um padrão de vida superior ao nosso, sem a desigualdade que nós temos, porque não há desigualdade em Cuba que há no Brasil, apesar que há uma situação de escassez absoluta de produtos de combustível e de produtos básicos. E a agricultura cubana não consegue alimentar o país, produz 2/3 dos alimentos, então depende de importação. Ora, se você não pode, no mundo, ter acesso ao dólar, ter acesso a crédito, ainda cortaram 400 linhas de crédito que Cuba tinha nesses últimos anos. Imagina a situação do país. Zé Dirceu, voltemos ao Brasil. Diante de tudo o que aconteceu no Congresso Nacional na quarta-feira, dois clamores se levantam. Há entre setores de esquerda o clamor na direção: precisamos pôr o povo na rua para defender o resultado eleitoral. O Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Não podemos permitir que isto seja de alguma maneira minimizado. Temos condição de pôr o povo na rua para defender as reformas que nós achamos necessárias que sejam feitas? Temos. O Lula fez a campanha eleitoral de 2022 com grandes manifestações, grandes concentrações populares. E o Haddad, em 18, filo, como dizia o Jânio Quadros, né? O fez. Então, nós temos condições. O problema é que os partidos políticos precisam se coordenar, os de centro-esquerda, as centrais sindicais, a CONTAG, o MST, as ONGs, e as personalidades e os movimentos sociais e entidades que não são de esquerda, porque se trata de defender um programa mínimo, democrático, ambiental, sustentável, certo? E um programa que defende diversidade, os direitos humanos e combate à desigualdade social. É possível, sim. Agora, nós precisamos nos dedicar a isso. Porque nós fizemos um 1º de maio aqui, Juca, não sei se você acompanhou. Sim. No Anhangabaú. Sim. Aí não dá, né? Nós não podemos convocar um ato e não fazer o trabalho que é preciso ser feito para a mobilização. Porque tudo isso é uma construção. Nós fizemos, em 1999, a Marcha Brasília de 100 mil, mas aquilo foi uma construção de meses. Então você precisa... Se nós queremos enfrentar a ofensiva conservadora, que é reacionária também, né, no Congresso, ainda não entrou na chamada pauta de costumes, né? Só falta isso, para o retrocesso ser maior. Mas a questão ambiental e a questão rural, vamos dizer assim, do agronegócio, porque daqui a pouco vai ser proibido discutir o agronegócio, né? Daqui a pouco desce um manto de censura, não se pode mais discutir. Nós sabemos que é preciso uma transição orgânica, que nós precisamos sair do agrotóxico biológico. Aliás, os capitalistas sabem, os empresários sabem que é preciso economizar água, que é preciso economizar energia. Então, sabem que eles estão investindo em recuperação de nascente, os fundos de investimento estão investindo na transição do agrotóxico biológico. Há uma consciência clara que é preciso recuperar terras e não mais avançar a fronteira. Nós temos 40 milhões de hectares de terra degradadas, podemos recuperar. Então, agora, se as lideranças partidárias, sindicais, populares, as lideranças das classes médias não se articulam e não convocam, é preciso convocar. É preciso fazer atos de protesto, de esclarecimento e mobilizar, porque nós não podemos simplesmente fazer só, que é muito importante, a luta parlamentar, né? É preciso, e isso é uma questão de acúmulo político. Nós não fizemos a campanha das diretas de nada. Nós tínhamos as grandes greves da década de 70, de 77, 78, 89, certo? Nós tínhamos atrás a manifestação popular em 74 contra a ditadura, que foi espontânea, praticamente,
e derrotou a Arena, certo? Tivemos a luta contra a carestia, as comunidades de base, porque tudo isso é uma construção. E assim mesmo, na década de 90, nós tivemos um retrocesso nas mobilizações. Vamos lembrar disso, que a vitória do Lula, inclusive em 2002, muitos achavam que ela não era possível porque nós tivemos um descenso. Agora, nós temos que considerar que a classe trabalhadora brasileira, as classes trabalhadoras passaram reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização, precarização, golpe de Estado, prisão do Lula. Então nós tivemos também, e principalmente mudou completamente o mundo do trabalho. O mundo do trabalho não tem nada a ver com o mundo do trabalho de 77, nem de 2003. O Brasil de 2003 não existe mais. E às vezes nós trabalhamos como se estivéssemos em 2003, tanto muitas vezes na visão política, até na visão econômica. O mundo é outro e o Brasil é outro, é preciso relê-lo. Então, se as lideranças políticas têm que percorrer o Brasil, sair de Brasília. Esse é o primeiro. Cada partido tem que se reconstruir, se reorganizar para o embate de 2024, mas agora para o embate político em defesa do programa mínimo do Lula. Nós não estamos falando de um programa máximo, né? Do programa que foi feito de frente ampla, que é a questão ambiental. Como é que o Brasil pode se apresentar no mundo se nós temos um fracasso na política ambiental aqui? Como é que nós podemos considerar que o Brasil pode sobreviver às próximas 2 décadas sem se empoderar como nação e ter uma política econômica independente, se reindustrializar e dar um salto tecnológico? Não há nada mais importante que a educação e a ciência e a tecnologia em um país. E nós precisamos fazer uma revolução educacional no país, porque nós não podemos continuar como nós estamos. Agora, para isso precisa de recursos de reforma tributária. A reforma tributária vem de embate sobre a renda do país, a riqueza e a propriedade. Então, sem mobilização, não haverá saída. Agora, que é possível nós temos exemplos históricos, que é a própria campanha de 22 que o Lula fez agora aí. Ele fez comícios monstruosos. Então, o povo... Vamos fazer mais um alguma rápido coisa errada. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Eu converso com o ex-ministro José Dirceu, que responde agora à jornalista Joana Horta, do Movimento dos Pequenos Agricultores. Sou Joana Horta, jornalista, integro o coletivo de comunicadores populares do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu o Brasil voltar ao mapa da fome. Enquanto isso, o agronegócio garantia a expansão de terras e garantia a sua boa atuação no mercado de exportações. Mas no prato dos brasileiros faltava comida saudável. No meio da crise, a gente viu o campesinato se organizar e doar toneladas de alimentos para garantir que ninguém morresse de fome, fazendo o que o governo deveria estar fazendo. Hoje nós vemos uma disputa pela Conab, pelo nosso estoque regulador, e a gente gostaria de garantir que esse estoque regulador ficasse com quem de fato produz alimento saudável. Então eu tenho uma pergunta ao José Dirceu: qual é a estratégia desse governo para garantir comida de qualidade na mesa do trabalhador, para garantir que a gente tenha uma estratégia de produção alimentar que pense também na questão ambiental, que é o que o campesinato propõe e não o agronegócio? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar ao José Dirceu se ele já conseguiu ler Tempo dos Cardos, um livro recém-lançado pela editora Expressão Popular, escrito pelo jornalista Celso Horta, meu pai. O Celso faleceu no dia 21 de abril de 2023 e nos deixou esse livro. É um livro que trata também da questão do campesinato no Brasil na década de 60 e 70 e dos jovens que jogavam seus corpos como ferramentas e armas contra a ditadura para garantir um país com liberdade e mais igualdade para todos. Tá aí. Aqui o livro. Viu? Joana, um abraço para você. Bem, primeiro eu queria fazer
com a permissão do Juca, uma homenagem ao Celso Horta, um jornalista, que nos deixou dia 21 de abril, e nos deixou esse legado, além de toda a vida dedicada ao jornalismo, à luta política. Foi preso, torturado durante a ditadura, ficou muitos anos preso. Esteve em Cuba, viu, Juca? Trabalhou no jornal Grama, aliás, foi pelas minhas mãos, de certa maneira, que ele foi para Cuba. Trabalhou comigo muitos anos nos meus mandatos, nas minhas campanhas, né? E no PT, no ABC, no Sindicato Metalúrgico. Tem uma trajetória e nos deixou a saga de João Leonardo e o Massacre do Molipo, que é um livro que conta um pouco a história da minha geração, da geração de 68, que optou pela luta armada, no caso do Molipo. O governo do Lula tem sim uma política, aliás, teve durante os outros governos, que é a sustentação e o apoio à reforma agrária e à pequena agricultura. A pequena agricultura é fundamental no Brasil, são 4 milhões de propriedades. Aliás, se nós olharmos a China, uma das razões do sucesso da China é a pequena agricultura, né? Com toda, evidentemente, tecnologia que o mundo de hoje permite. E, no nosso caso, nós temos sim uma pequena agricultura, não só os assentamentos movendo sem terra, mas os pequenos agricultores em geral, que podem alimentar o Brasil. E para isso foi criado o Pronaf, para isso existe a Embrapa, e para isso existe assistência técnica, e para isso tem que existir crédito, porque se a pequena agricultura der um salto em termos tecnológicos, preservando evidentemente o meio ambiente, é possível sim evitar a fome. A fome no Brasil só tem uma explicação, que é a concentração de renda, o desemprego, a pobreza, porque alimento nós temos. Creio que nós alimentamos uns 100 milhões de pessoas no mundo, porque nós somos o maior exportador de proteínas hoje animal e um dos maiores exportadores de cereais, né? E o Brasil é autossustentável em termos de segurança alimentar. Se não tem reservas, né? Se não tem segurança alimentar, é consequência dos 6 anos Temer-Bolsonaro. E o governo precisa não só fazer a reforma agrária, para isso nós temos terras sim produtivas, devolutas no Brasil, né, para fazê-la, como também temos que apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar. E nós corremos um risco sério se nós continuarmos cada vez mais a produzir milho e soja. Não é que nós não devamos, né? E não cuidamos da produção de alimentos básicos, já está acontecendo isso, começa a haver escassez e alta dos preços dos alimentos. E aí nós temos problemas climáticos, as secas, as inundações, que precisam ser consideradas, né? Restabelecer a segurança alimentar do país, certo? E para isso a Conab é importante, né? E o certo é que ela ficasse no MDA, certo? Mas pelas votações ela irá para o Ministério da Agricultura, que não é uma tragédia, porque a política é do governo e o ministro não pode se contrapor à política do governo, né? Essa é uma questão, porque quando nós falamos que foi para a gestão a questão do cadastro rural ou foi para o Ministério da Integração Nacional a questão hídrica, não é tão grave, apesar que o correto é que ficasse no Ministério do Meio Ambiente, no caso, né? Então eu acredito que nós temos já precedentes dos governos anteriores nossos de apoio à reforma agrária e a questão da pequena agricultura, e que o Brasil precisa, e principalmente da transição orgânica, né? Ecológica, da proteção das águas e da proteção também, principalmente, da saúde pública, né? Porque o problema dos agrotóxicos é muito grave. Eu mesmo, certos produtos, eu já evito comer, porque o risco de você comer um produto que faça mal à saúde é real, né? Todos nós já sabemos. Há uma educação, pelo menos no país hoje, pelos meios de comunicação, inclusive, sobre a necessidade de uma agricultura orgânica, de uma transição orgânica, e também sobre a necessidade da proteção do meio ambiente. É uma batalha que, se nós perdermos, é por incompetência nossa, porque a maioria da opinião pública apoia, e a maioria dos meios de comunicação, e as classes médias conservadoras, mesmo politicamente, liberais das grandes cidades, apoiam também a questão da proteção do meio ambiente, a diversidade, o respeito, né? As opções. Isso nós temos no Brasil já. Foi isso que derrotou o bolsonarismo, de certa maneira.
Na apresentação que eu fiz do ex-ministro José Dirceu, faltou eu dizer que a formação dele é em direito, ele é advogado. E como eu comecei com uma pergunta pessoal e no meio do segundo bloco fiz outra em relação a este magnífico escritor cubano Leonardo Padura, como nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa, eu vou fazer uma terceira pergunta pessoal. Quem está vendo essa entrevista está vendo o nível, a cultura, a abrangência do conhecimento do ex-ministro José Dirceu, que em 2002, quando o presidente Lula foi eleito, era visto por todos como o sucessor do presidente Lula, depois que o presidente Lula fizesse o seu segundo mandato. E isto acabou não sendo possível. Eu lhe pergunto, isso lhe dói? Isto lhe traz algum arrependimento? Como é que você olha para isso? Para quem passou pelo que você passou, foi preso jovem, teve que viver no exílio, voltou para o Brasil, continuou a luta, era o candidato, inclusive a direita olhava e dizia, Zé Dirceu vai ser presidente da República. E não deu certo. Como é que você olha para isso hoje, Zé Dirceu? Eu já resolvi isso logo em 2005, 2006, quando eu fui cassado. Depois fui condenado, fui denunciado. Só fui condenado em 2012, que é uma barbaridade. Né? Porque você fiquei inelegível, portanto não pude, e fiquei inabilitado para o serviço público, portanto não posso ocupar cargo público também. Depois eu fui preso 3 vezes mais pela Lava Jato. Né? Eu estava preso e fui preso. Eu estava preso, não podia ser preso nunca, era só me ouvir, eu estava cumprindo pena em casa. Né? Fui solto pelo Supremo que considerou a prisão ilegal depois de 21 meses. Fui preso de novo, fui solto 6 semanas depois, tal arbitrária era a prisão, 6 semanas. Me condenaram de novo em outro processo kafkiano para me prender de novo em 19. Aí eu fui solto pela decisão do Supremo sobre o trânsito julgado em última instância, abolindo a possibilidade de prisão com condenação em segunda instância. Minha filha me viu ser preso 4 vezes, né? Ela nasceu em 2010 e hoje está com 13 anos, a Maria Antônia, nome que eu pus em homenagem à luta da Maria Antônia e a uma filha da Cida Horta, irmã do Celso Horta, que o pai era Antônio Benetas, que foi morto pela ditadura, que morreu num acidente, um choque anafilético em Cuba, e que nós, de certa forma, criávamos todos juntos. Então eu sou mais do que resolvido nessa questão. Né? Eu fui marcado para morrer, certo? E me caçaram sem provas, né? O tanto é que caçaram o Roberto Jefferson porque ele não provou que existiu o mensalão, mas eu fui caçado como chefe do mensalão. Depois fui absolvido como chefe do mensalão em formação de quadrilha. Fui condenado por corrupção. Né? Não fui condenado por lavagem porque não há nenhuma prova, como não havia também de corrupção, que eu tivesse me beneficiado de qualquer recurso ilegal. Certo? E cumpri 7 meses e 15 dias de regime fechado, sendo que eu estava condenado no aberto, porque inventaram um inquérito de um celular que eu teria usado e que depois o Supremo me absolveu por unanimidade com relação a isso. Foi simplesmente uma perseguição infame, né, que um juiz e um ministro do Supremo, no caso Joaquim Barbosa, fez. Certo? Depois a Lava Jato me prendeu e eu fiquei quase 40 meses em regime fechado e 12 meses com tornozeleira eletrônica e 4 meses em regime semiaberto. Quer dizer, minha vida de 2013 a 2019 foi a prisão. Se alguém lê os processos que eu sou, o da Polo é absurdo, porque ele absolveu a empresa, ganhou licitação, absolveu o consultor, legalizou 7 milhões e me condenou porque eu teria recebido 2, era 4, mas virou 2. Não tem prova nenhuma que eu recebi, mas eu fui condenado a 11 anos e 4 meses, depois 8 anos e 10 meses. Agora fui absolvido em lavagem. E se for para o Supremo vai ser anulado, os 2 vão ser anulados no Supremo. Então, eu
continuei a luta política, continuei a minha vida. Não pude advogar, porque me cassaram como advogado em 2015, depois confirmado pelo Conselho Federal em 2017. Mas veja bem, eu fui cassado porque eu fui cassado pela Câmara e condenado pela ação penal 470, chamada de mensalão. Mas o Roberto Jefferson também foi cassado pela Câmara, também foi condenado, mas não foi cassado pela OAB. Então, a perseguição dirigida política a mim já está comprovada pelo fato do caso do Roberto Jefferson. Não que eu não tenha cometido erros, não que eu seja uma pessoa pura. Erros eu cometi muitos, inclusive na minha consultoria, certo? Que talvez eu nem tivesse. Hoje eu me arrependo. Eu devia ser só advogado, porque era mais ou menos, como disse o João Vacari Neto para mim na prisão, não fica se perguntando aonde você errou, porque iam te condenar de qualquer maneira na Lava Jato, porque você era o segundo e estava marcado. Então, agora, a questão de eu não ter sido candidato, eu não sei se eu seria o candidato, porque haviam outros, né? Por exemplo, o próprio Antônio Palocci naquele momento, e outros nomes, né? Como Jacques Wagner, que depois governou a Bahia tão bem, né? Venceu 5 eleições, né? Ele, o PT e o Rui Costa. Outros nomes sempre haveriam, né? O Márcio Tomás Bastos, enquanto ministro, mas havia uma probabilidade grande de eu ser o candidato. Não fui, mas o Lula foi. Foi reeleito, a Dilma foi eleita, reeleita, e o Lula está no governo. Então, eu me sinto completamente realizado. Não tem coisa para assim, eu, como cidadão, como brasileiro, né? E como um rapaz latino-americano, como costumo dizer, certo? E como revolucionário, porque eu me considero, eu me sinto totalmente realizado. Eu acho que nós somos vencedores, principalmente que nós conseguimos dar a volta por cima, derrotar a ameaça fascista, né? E eleger o Lula de novo. E o Lula tem todas as condições, e está mostrando, certo? De realizar um pouco, certo? Nesse período histórico, porque são períodos, por isso que eu falei que precisamos de 12 anos, de começar, retomar o fio da história do Brasil, criar as condições para nós realizarmos aquilo que foi nosso sonho desde estudante, lá em 1965, quando eu protestei porque as meninas sentavam separadas dos meninos, eram 2 fileiras de menina, 2 de menino, né? E a Faculdade de Direito da PUC era um cemitério. Atlética fechada, centro acadêmico fechado, era proibido cineclube, feira de livro, proibido falar em política, tudo que. E havia uma ditadura no país, desemprego, eu era jovem, office boy, almoxarifado, arquivista, começando a aprender tudo, e me levantei contra o autoritarismo e a ditadura militar, né? Aqueles sonhos que nós tínhamos, eu acredito que a minha geração está lutando por ela ainda. Eu, pelo menos, estou aqui. Mudei muito, mas não mudei de lado, como diz o meu líder, José Genuíno. José Dirceu, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Porque, para mim... Não, eu te agradeço. Aliás, se eu tivesse ficado, vamos dizer, magoado, arrependido, se eu tivesse encruado tudo isso, como se diz lá em Minas Gerais, certo? O caldo tinha desandado, eu teria morrido já de câncer, de infarto, entendeu? Porque tudo que eu passei, se eu não tivesse, não sei de onde veio isso, não sei de onde que eu adquiri, talvez seja da minha geração, porque tinha momentos, não que eu não tenha momentos que eu não chorei, não fiquei deprimido, porque quando eu fui preso a segunda vez, eu falei, não é possível, estou preso de novo por algo que eu não fiz, né? E fiquei muito deprimido. E o Vacari e o André Vargas, que estavam comigo na cela, são testemunhas disso, né? Mas me levantei. Me levantei porque a Simone, minha companheira e mãe da Maria Antônia, certo? Me ajudou a levantar. E a minha filha também. Só as coisas da vida. Às vezes você se levanta por uma coisa afetiva, uma coisa pelo amor, né? E não pelo ódio, né? É a vida. Ministro José Dirceu, eu lhe agradeço muitíssimo essa conversa, esse peito aberto. Ficamos por aqui e você sabe, estaremos de volta na quinta-feira, 9h15 da noite, na TV aberta em São Paulo, canal 44.1, assim como na TVE da Bahia, toda terça-feira, e também na TV Quirimoré, canal 10.1.
Ponto 3, em toda a região metropolitana da capital baiana desta maravilhosa Salvador. Lembrando, confiar e fiscalizar sempre.